Sou professora Evelyn, sou professora do curso de farmácia da Universidade de Anhanguera de Santo André, do campus aqui da Avenida Industrial. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês um assunto bem bacana para a área da farmácia, que é a interpretação de bula de medicamentos, né? Então, como que eu posso interpretar a bula de um medicamento? Então, antes disso, né, o que a gente precisa conhecer, entender um pouquinho, essa característica da bula. Muita gente conhece a bula como aquele documento, uma folha, que na verdade é uma folha bem grande, que vem dentro da caixinha de cada medicamento. E que nem tá aqui na fotinho, a gente às vezes acaba precisando até de uma lupa, né? Para conseguir realizar a leitura desse documento que vem junto por conta daquelas letrinhas bem pequenininhas. Mas, na verdade, a bula ela tem uma característica de ser um documento muito grande e com letras muito miúdas por conta da quantidade de informação que a gente tem dentro desse documento. Então, ela precisa ficar compacta. E aí, comecem a observar a partir de agora que esse documento realmente ele é bem extenso e tem muita informação, então por isso que ele acaba ficando com esse aspecto, com as letras muito pequenininhas e com um tamanho muito grande. Bom, antes da gente entrar realmente e falar o que tem dentro da bula, como que ela é dividida e quais as informações essa bula traz para a gente, é bem importante para a gente da área da saúde um termo que a gente chama de atenção farmacêutica, né? A atenção farmacêutica é um conjunto de ações que o profissional farmacêutico ele desenvolve. Isso pode ser junto com outros profissionais da área da saúde também, para a gente promover 3 pontos importantes com relação ao uso de medicamento. Um primeiro ponto que a gente aborda muito é o uso racional de medicamento. Então, um paciente ele só deve tomar um determinado fármaco se esse fármaco vir de uma orientação profissional. Então, a gente abole e não recomenda de forma nenhuma a automedicação, né? Um segundo ponto que a bula e o profissional farmacêutico traz junto com o paciente é o uso da manutenção da efetividade, que é verificar se esse fármaco ele está sendo utilizado da forma correta e se ele está trazendo os benefícios para o paciente e a segurança desse tratamento, verificar as questões de efeito adverso, contraindicação do fármaco e todo esse conjunto de ações que é realizado na atenção farmacêutica, a gente consegue verificar através da bula. Então, a bula, para a gente, ela é considerado um documento, então é um documento muito importante. O processo de manutenção de uma bula, ele é feito através de pesquisa científica, através de publicação de artigos científicos e através de observação também, né? Observar como que foi esses testes, o uso desses medicamentos por outros pacientes, até que esse medicamento ele consiga chegar na drogaria e a gente consiga fazer a dispensação desse medicamento. A bula, ela tem algumas definições, tem uma aqui para um dicionário bem famoso que a gente conhece, que a definição de bula é que ela é um papel impresso, que ela vai junto com o fármaco. Então, ela vai lá na caixinha do medicamento, é obrigatório, todos os medicamentos, eles possuem bula. Mesmo aqueles medicamentos que a gente compra fracionado, que às vezes a gente vai na drogaria e tem alguns blisters de comprimido, né? A gente pode sim fazer a solicitação da bula, cada medicamento ele vem junto com a bula. E esse documento ele traz dados sobre o quê? Sobre a composição desse fármaco, sobre a dosagem que ele tem, a dosagem indicada, as contraindicações e indicações do uso desse medicamento. Então, isso são pontos bem importantes que a bula traz para a gente. E a partir desse documento, a gente consegue prestar uma orientação, uma atenção farmacêutica e até mesmo conhecer aí o fármaco que de repente a gente está fazendo uso durante um determinado tratamento. A bula hoje ela existe em 3 formatos. Existe uma bula para o paciente, que é essa bula que quando a gente compra o fármaco vem na caixinha para a gente. Existe uma bula que é uma bula para o profissional. Alguns medicamentos exigem cuidados maiores durante o tratamento, como, por exemplo, fármacos utilizados na quimioterapia.
Então, esse medicamento, além de ter uma bula para o paciente, ele tem uma bula para o profissional farmacêutico também. Então, informações que é importante para o profissional, que ele saiba enquanto ele manipula e faz uso desse medicamento aí, junto com o paciente. E existe também o bulário eletrônico da Anvisa, onde no próprio site da Anvisa a gente consegue entrar, digitar o nome do fármaco que a gente quer, a gente consegue essas informações sobre a bula. E uma outra coisa bem legal também, que é bem recente, mas a própria Anvisa ela lançou aí uma portaria orientando as empresas farmacêuticas com que essa bula ela seja de uma leitura mais fácil. Por quê? Os pacientes vão ler essa bula, nós vamos ler essa bula, e às vezes esse paciente tem alguns termos técnicos que ele não conhece. Alguns a gente vai conhecer hoje aqui, mas alguns termos técnicos desse paciente acaba não conhecendo. Então, é importante que a bula seja de fácil leitura, senão o paciente acaba desistindo da leitura desse documento e acaba não sabendo informações que são muito importantes para ele durante o tratamento. Então, assim, todos os medicamentos, sem exceção, é obrigatório que eles tenham a bula, porque a bula ela vai trazer todas essas informações primordiais sobre esse fármaco que o nosso paciente ele está usando. Então, vamos conhecer, né? Como que é a estrutura dessa bula e quais informações ela tem para a gente. Então, a bula, ela é dividida em 3 partes essenciais. Quando a gente pega aquele papel lá que a gente tem que ir desdobrando, né? Porque ela vem bem dobradinha dentro da caixinha do medicamento, a gente encontra 3 informações importantes. A primeira é a identificação do medicamento. Então, a gente vai saber quem é, né, esse medicamento, as informações ao paciente e os dizeres legais. Então, a gente pega a bula de medicamento, que nem a gente tem aqui na imagem. O primeiro ponto é as indicações do medicamento, identificar esse medicamento. Então, eu preciso saber o nome dele. A gente tem 2 coisas que a gente chama de nome de referência e nome do princípio ativo. O nome de referência é o nome da marca que o laboratório quis dar para aquele fármaco. E a gente tem o princípio ativo, que é o princípio que realmente vai fazer ação ali para determinada patologia e para determinado paciente. Então, essas informações vêm no início. Além disso, a gente tem informações sobre a apresentação desse fármaco. Então, se ele vem em comprimido, se ele vem numa forma de supositório, se ele vem numa forma de xarope. Então, isso é orientado na parte dessa identificação inicial. E depois disso, a gente tem aí o desenvolvimento do documento, né? Mostrando para a gente todas as informações que são necessárias para que a gente o conheça. Então, a primeira parte da estrutura da bula é a informação desse medicamento. Então, a gente tem o nome do medicamento, que é o nome da marca, né? Que pode ser, que é o que a gente chama de nome comercial. Logo abaixo disso, a gente tem o nome do princípio ativo, que é aquele que vai realmente se ligar ao receptor. Aqui no nosso exemplo, a gente tem um paracetamol, que é um medicamento de indicação para dor e para febre. Logo abaixo disso, a gente tem a forma farmacêutica e a apresentação. O que é uma forma farmacêutica? É a forma como esse medicamento está sendo apresentado, ele foi manipulado. Então, ele pode ser em cápsula, ele pode ser um líquido, ele pode ser um colírio, ele pode ser uma drágea. A gente tem diversas formas farmacêuticas onde o medicamento pode ser apresentado. E, além disso, também vem informando aí para a gente a quantidade de comprimidos ou de ml que a gente tem disponível nessa caixinha de medicamento. Então, por exemplo, eu posso ter uma caixa de paracetamol, onde eu tenha comprimidos de 500 miligramas, essa é a forma farmacêutica e a dosagem desse medicamento, e dentro dessa caixinha eu tenho 20 comprimidos. Então, essa é a forma farmacêutica e a apresentação desse fármaco. Então, eu já sei quantos comprimidos, quantas cápsulas eu tenho no meu medicamento e qual que é a dosagem que eu tenho de princípio ativo, que é isso que é o mais importante, eu tenho dentro de cada comprimido, eu tenho dentro de cada componente dessa minha forma farmacêutica.
Além disso, a gente tem a composição. Então, eu já sei quem é o meu fármaco, já sei quantos miligramas eu tenho do princípio ativo, quantos comprimidos eu tenho dentro dessa caixinha, e aí a informação que eu tenho a seguir é a composição. Essa composição é muito importante, principalmente para a gente conhecer como que esse medicamento foi feito e, de repente, dentro desses componentes, que a gente chama de excipientes do fármaco, pode ter ali algum componente que alguém tem alergia, por exemplo. Então, a gente tem o princípio ativo é 500 miligramas de paracetamol. Porém, o comprimido ele não é só feito de 500 miligramas de paracetamol. Vamos pensar num bolo. Eu vou fazer um bolo de chocolate. Esse bolo ele só tem chocolate? Não. Ele vai ter outros ingredientes. Ele vai ter farinha de trigo, ele vai ter leite, ele vai ter ovos, ele vai ter fermento. Eu preciso desses outros ingredientes para dar forma nesse bolo. O chocolate sozinho não desempenha o papel dele. Aqui no comprimido, no medicamento, a gente tem mais ou menos esse mesmo pensamento. Então, eu não tenho somente o paracetamol, eu tenho outros ingredientes que a gente chama de excipiente, que também vão auxiliar na manipulação desse fármaco. Geralmente, quem são esses excipientes? A gente tem farinha, né, o talco que a gente chama, que é o que dá forma, a gente utiliza água, a gente utiliza alguns solventes, alguns ácidos, para dar a característica ali do meu medicamento, posso ter uma quantidade ali de açúcar. Então, é interessante a gente conhecer essa composição, que o paciente conheça também essa composição, porque, de repente, determinado componente ali, o paciente pode ter alergia, ou pode não se dar tão bem com o componente que tenha na composição desse fármaco. E tudo isso a gente tem na bula. Às vezes, quando a gente faz a leitura, a gente observa até alguns nomes meio estranhos que a gente não conhece muito bem. Mas são os componentes que a gente tem ali que também fazem parte dessa composição. E um ponto bem importante é que esses componentes, que são os recipientes, eles precisam ser inertes. O que significa ser inerte? Significa que eles não podem nem aumentar nem diminuir o efeito do fármaco. Eles realmente estão ali só para dar forma e dar estabilidade também para esse medicamento, certo? Depois que a gente tem as informações do medicamento, a gente tem as informações ao paciente. Essas informações ao paciente, elas são aquelas que ocupam 90% da bula e são essas que a gente precisa ler e entender muito bem o que ela está explicando para a gente, porque ela que dá as diretrizes de como que esse fármaco pode ser usado, o que pode acontecer durante o uso desse fármaco e como que o paciente deve observar as indicações que esse medicamento tem. Então, nas informações ao paciente, a gente encontra um primeiro tópico na nossa bula que tem uma seguinte pergunta: para que esse medicamento é indicado? Então, nessa parte da nossa bula, a gente vai encontrar o quê? Quais são as patologias que esse fármaco é indicado para o tratamento? Então, eu posso ter uma indicação de dor de cabeça, uma indicação de náusea, uma indicação para resfriado. É nessa parte que eu vou saber para que esse medicamento serve. Isso é importante, eu identificar se de repente eu estou com gripe, eu preciso chegar nessa parte da bula e ver, sim, esse medicamento ele serve para gripe. Ok, é um primeiro ponto. Só que a indicação também não é tudo. A gente tem outras partes um pouquinho mais para frente na bula que também fala as contraindicações. Então, essas contraindicações também são muito importantes, tanto quanto a indicação. Então, a gente encontra primeiro a indicação, para que esse medicamento ele serve, né? Então, ela vai estar falando se ele serve para dor, se ele serve para gripe, se ele serve para cólica menstrual, se ele serve para dor de dente, para dor de cabeça, para queda de cabelo. Todas as patologias, quase todas hoje, tem um fármaco indicado para essa patologia. A gente vai encontrar isso na indicação do medicamento. O segundo ponto é como que esse medicamento funciona. Isso é bom saber também,
Quando eu tenho essa informação de como o medicamento funciona, ele vai falar para mim quanto tempo que esse medicamento demora para fazer efeito. Então, ele vai falar se o início do efeito é daqui 15 minutos, é daqui 5 horas, é daqui um dia. E ele também vai falar para mim quanto tempo esse medicamento continua fazendo efeito no meu organismo. E quanto tempo esse medicamento continua fazendo efeito é importante para quê? Para a gente saber a posologia do fármaco. O que é a posologia? É de quanto em quanto tempo esse medicamento precisa ser administrado novamente, né? Então, tem medicamentos que eu tomo uma vez ao dia, 2, 3, 4. Essa informação é importante por conta disso, para a gente saber e, de repente, indicar para um paciente também de quanto em quanto tempo ele precisa retomar a administração desse medicamento. Então, a gente consegue, através da bula, saber a partir de quanto tempo esse medicamento ele vai ter início dos efeitos dele. Então, se ele vai fazer início daqui 15 minutos, se é um medicamento para dor, geralmente ele faz início entre 15 e 30 minutos. Se é um medicamento para inflamação, geralmente ele demora um pouco mais para fazer efeito. Então, todas essas informações a gente encontra nesse documento também. Além disso, a gente encontra informações de cuidado de armazenamento do fármaco. Então, se o medicamento precisa ser administrado em temperatura ambiente, se ele precisa ser armazenado na geladeira, se ele precisa ser armazenado em abrigo do sol. A bula do medicamento me dá essa informação e ela é importante por quê? Porque se eu armazenar esse medicamento no lugar errado, ele pode perder as propriedades farmacológicas dele, ou seja, ele pode perder e parar de fazer o efeito. Então, eu preciso saber como guardar o medicamento para que ele continue tendo suas propriedades, fazendo o efeito esperado. Geralmente, os locais recomendados é guardar ele ao abrigo do sol, então, num local que não tenha incidência de raio solar, e a temperatura ambiente. Geralmente a gente não recomenda guardar medicamentos em porta-luvas, dentro de carro, em janela, porque bate muito sol. Então, alguns cuidados que são importantes tomar com o fármaco, e que na bula a gente tem essas informações. A gente tem indicações que são muito parecidas com as informações, né, de para que esse medicamento funciona. Então, as patologias que esse medicamento vai ser utilizado, e informações técnicas, né, que são os dados farmacológicos. Essas informações técnicas, muitas vezes a gente precisa de algumas informações a mais. Por quê? Nessas informações técnicas, é explicado para a gente o mecanismo de ação de um medicamento. E essa geralmente é a parte da bula que a gente se perde um pouquinho. Então, as informações técnicas, junto com a farmacocinética, ela vai explicar para a gente aonde que esse medicamento é absorvido, aonde que esse medicamento se liga no receptor da célula. Então, todas as nossas células têm receptores específicos, e o medicamento, a gente costuma dizer que ele age como uma ligação entre fármaco e receptor, que a gente chama de chave-fechadura. A fechadura é o receptor que a gente tem na nossa célula e a chave é o medicamento. O medicamento ele deve ter uma estrutura ideal para conseguir se ligar nesse receptor e quando ele se ligar nesse receptor, ele fazer o efeito dele. E essa informação a gente também encontra na bula. A bula vai falar para mim qual que é o receptor que esse meu fármaco ele se liga e ele também vai falar a estrutura química desse fármaco para a gente conhecer. A farmacocinética também entra dentro desses dados de mecanismo de ação de medicamentos. Por quê? Porque ela vai falar como que esse medicamento, qual que é o metabolismo desse medicamento dentro do nosso organismo. Então, a gente tem 4 fases de farmacocinética, que é a absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Na bula, a gente conhece isso. Então, a absorção vai ser dito para mim se é absorvido no estômago, se é absorvido no intestino. Depois que esse medicamento é absorvido, ele é distribuído no meu organismo através
da minha circulação sanguínea. Depois que ele é distribuído, a gente fala que ele tem uma fase de metabolização que ocorre no fígado. O fígado metaboliza esse medicamento com dois objetivos, ou de utilizá-lo ou de excretá-lo. E a gente tem a última fase, que é a fase de excreção, onde esse medicamento ele é eliminado. E a bula vai me informar se ele é eliminado através da urina e através das fezes. Isso é bem importante também, saber por onde esse fármaco ele é eliminado, para futuramente, se esse paciente precisar saber se ele ainda tem vestígios desse fármaco no corpo, a gente saber aonde ele pode ser encontrado. Geralmente, essa fase de mecanismo de ação é o que dá um pouquinho um enrosco aí na nossa cabeça quando a gente vai ler a bula. Mas ela explica para a gente o mecanismo desse medicamento dentro do nosso organismo, por onde que ele entra, o que ele faz quando ele está lá dentro e por onde ele sai. Então, isso é bem bacana a gente conhecer. Depois que a gente sabe de todas essas informações, a gente começa a entender as contraindicações. Então, é muito comum, e a gente sempre sabe disso, que o quê? O medicamento, ele serve para tratar uma patologia, mas eu tenho algumas contraindicações, precauções e efeitos adversos que esse fármaco ele pode causar. Mas a bula vai estar falando isso para a gente, então a gente não precisa se preocupar. As contraindicações vai dizer qual classe de pacientes não é indicado que faça uso desse medicamento. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que vai fazer uso de paracetamol, é interessante que os pacientes que tenham problemas hepáticos não façam uso desse medicamento, porque esse medicamento é metabolizado no fígado e pode haver uma sobrecarga. Tem medicamentos que têm contraindicações para pacientes que têm úlcera, porque o medicamento tem uma característica ácida, pode aumentar o caráter ácido do estômago desse paciente. Então, essas contraindicações é bem importante a gente conhecer, o paciente conhecer, porque se de repente ele tem uma patologia que pode ser um pouquinho agravada por conta desse medicamento, a gente tem uma questão que a gente fala que é o risco do custo-benefício, né? Então, de repente, os efeitos adversos, contraindicações, são maiores do que a indicação. Então, para alguns pacientes, isso é bem importante. E algumas precauções também de uso de medicamento, que são alguns cuidados que devem ser tomados durante o tempo de tratamento, como, por exemplo, evitar bebidas alcoólicas. O álcool, ele tem uma ação de potencializar algumas enzimas que a gente tem no organismo. Com isso, eu posso aumentar a excreção do fármaco ou eu posso aumentar a ação desse medicamento. Então, é indicado que durante o tratamento se evite bebidas alcoólicas e evite o uso de algumas outras drogas, como nicotina e até alguns outros medicamentos também. Então, são precauções. Algumas bulas indicam que alguns medicamentos, enquanto utilizados, o paciente não dirija, ele não trabalhe porque pode alterar a percepção. Então, essas precauções, elas são visadas e focadas nisso daqui. Então, isso é muito importante para a gente também. Uma outra informação que é essencial também na bula, focado mais para as mulheres, é a questão de gravidez e lactação. Os fármacos são classificados por risco de gravidez entre classe A, B, C e D. A classe A de medicamentos indica que as mulheres gestantes podem fazer uso desse fármaco tranquilamente, enquanto os medicamentos da classe D falam que as mulheres gestantes não podem fazer uso desse fármaco de forma nenhuma. De qualquer maneira, essa informação está na bula, mas para mulheres gestantes a gente precisa redobrar o cuidado e que realmente os fármacos só sejam utilizados aí com indicação médica e prescrição médica também. Esses cuidados também se valem para mulheres que estão amamentando. O leite materno é uma das formas de injeção do fármaco também. Então, a mulher pode eliminar esse fármaco pela amamentação, e uma vez a criança também acaba se tornando usuária desse medicamento. Então, para mulheres gestantes e mulheres lactantes, eu preciso sim observar com muito cuidado e muito atenta
essas informações que a bula me dá sobre a gravidade e o risco desses medicamentos que seguem essa classificação A, B, C e D. Além disso, as partes finais que a gente tem da nossa bula, quanto de indicação, informação para o paciente, as interações que esse medicamento ele pode ter. As interações, elas podem ser entre medicamento e medicamento, então eu tomar um fármaco que anule o efeito de outro medicamento, ou que aumente também o efeito desse medicamento, e fármacos que interagem com o alimento. Então, eu tenho alguns alimentos que não são indicados comer durante o tratamento de alguma patologia, porque esse alimento pode interagir. Então, um cuidado que o paciente precisa ter com a alimentação e com o tratamento de outras patologias também. Por isso que é muito importante, quando o paciente vai ao médico ou procura um profissional farmacêutico, ele falar quais são os outros medicamentos que ele faz uso, porque esses medicamentos podem interagir entre si e um dos tratamentos pode não ser eficaz para esse nosso paciente. E uma parte um tanto bem complexa, mas muito importante que a gente tem na bula é a das reações adversas. As reações adversas são efeitos colaterais que o paciente ele pode sofrer durante o tratamento de uma determinada patologia. Os efeitos colaterais, eles também são separados em gravidade. Então, a gente tem efeitos que a gente classifica como efeitos muito comuns, efeitos comuns, efeitos pouco comuns e efeitos quase zero, que dificilmente pode acontecer com o paciente. Mas esses efeitos adversos, eles servem justamente para orientar o paciente o que pode acontecer durante o tratamento e até mesmo como uma fonte de consulta. Então, de repente, o paciente começou a tomar determinado fármaco, percebeu que está com dor de cabeça, ele pode, na bula, fazer essa consulta e observar, esse efeito é do medicamento, e aí conversar com o médico dele se ele continua esse tratamento ou não. Mas as reações adversas, elas são esses efeitos que podem ser desde dor de cabeça, manchas na pele, náuseas, enjoos, desmaios e alguns efeitos um pouquinho mais complicados. Mas são efeitos que já são listados que aconteça com o paciente durante esse tratamento. Então, por isso a gente dá essa indicação aí para o nosso paciente do que pode acontecer durante o tratamento dele. E a posologia do medicamento. A posologia, geralmente, é o que a gente simplifica e fala para o paciente. A posologia é a forma de utilização desse medicamento, que é o que geralmente o médico fala para a gente também, né? Então, você vai tomar um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias. Essa é a forma de utilização desse medicamento. Essa informação também vem na bula. Essa informação é interessante, ela pode ser adaptável. Como assim? Ela pode ser adaptável de acordo com a idade do paciente, de acordo com o peso do paciente e de acordo com o tipo de dor também. Então, aqui a gente tem o exemplo do diclofenaco sódico. O diclofenaco é um fármaco que é um anti-inflamatório e ele tem uma indicação de ser tomado a cada 8 horas, ou seja, quando a gente fosse ver as informações iniciais lá na bula, ia estar falando para mim que esse medicamento permanece no seu pico de ação até 8 horas. Então, por isso que a cada 8 horas é feita a administração desse medicamento. Então, eu tomo um único comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias. Então, essa é a forma de tratamento desse medicamento. Na posologia, também vai estar explicando a gente informações importantes de como que esse fármaco deve ser administrado. Grande parte dos fármacos são administrados com água. As informações vão vir aqui também para a gente na posologia, se ele deve ser administrado em jejum, se ele deve ser administrado com algum alimento. Isso vai influenciar no efeito desse medicamento também.
Então, isso é importante também a gente conhecer, a gente ver as particularidades de cada fármaco, para que a gente não faça o uso de uma forma indevida e também que a gente oriente o nosso paciente de uma forma equivocada. Isso pode alterar o efeito desse medicamento também. A bula nos dá as informações de superdosagem, se a gente vai encontrar bem no finalzinho, que é qual que é a dosagem desse fármaco, que é considerada tóxica. Então, eu tenho, por exemplo, que se eu tomar 10 comprimidos de Dorflex, que a gente entende que é uma quantidade muito grande, 10 comprimidos é a dosagem máxima que uma pessoa consegue tomar até ter intoxicação. Então, a bula vai nos dar essa informação e a bula também vai nos dar a informação que fazer em um caso de intoxicação, ou fazer uso de carvão ativado, ou fazer lavagem gástrica, ou levar esse paciente imediatamente ao hospital para que seja feito algum procedimento cirúrgico. A bula dá essas informações, qual é a dosagem que causa uma intoxicação e como que o profissional deve agir no caso dessa intoxicação. E bem lá embaixo, bem no finalzinho, uma das informações quase finais, a gente tem o nome do fabricante, né, as informações, os dizeres legais desse medicamento. Vai falar para mim o nome do farmacêutico responsável, junto com o seu CRF, vai falar o registro desse medicamento no Ministério da Saúde e vai me dar as informações da indústria farmacêutica que fez a produção desse medicamento, o nome, o endereço e o CNPJ e o lote também desse fármaco, para que a gente consiga ter uma rastreabilidade. Todas essas informações acabam sendo resumidas para a gente nesse carimbinho que vem ali na caixinha do medicamento. É importante que quando a gente faça o uso ou com o profissional farmacêutico oriente o paciente, a gente saiba a posologia, então o paciente, o profissional precisam ter isso muito bem definidos, com as informações que a gente tem na bula. O horário, então, a cada 8 horas, uma vez ao dia, e a duração desse tratamento. Toda a bula a gente resume para o paciente nesse pequeno carimbo. Mas a bula é o documento todo profissional farmacêutico deve conhecer bem, porque lá a gente tem todas as informações que a gente tem sobre esse fármaco. E é ali que a gente consegue entender e descobrir como que esse fármaco age no organismo, para que ele serve e quais os cuidados que a gente deve ter, o que a gente pode esperar desse tratamento também. Certo? Então, muito obrigada pela atenção, espero que tenha ficado um conteúdo claro e um bom dia a todos.